Olá, eu sou a Kelma Maziero e este é o Tarologuês, o podcast que fala de tarô. Nessa segunda temporada, você não vai me ouvir falando sozinha por aqui. Afinal, vou receber convidadas e convidados que falam fluente essa língua para termos conversas enriquecedoras. Então, vamos ao novo episódio para você saber quem vem hoje bater um papo comigo e qual o tema que vamos abordar. Aproveita e tire esse tempinho para ouvir e pensar com a gente sobre esse assunto tão polêmico, mas também tão amado, que é o tarô. Salve, gente querida! Voltei para essa segunda temporada com uma novidade muito legal, que é trazer pessoas bacanas para conversar com a gente sobre tarô. Aí a gente vai falar tarologuês mesmo, né? Hoje eu estou aqui com uma querida, uma convidada maravilhosa, Mariana, do El Tarô de Mariana. Já vamos falar todos os seus contatos, vamos falar tudo aqui logo mais. Fiquem tranquilos que a gente vai passar contatos, a gente vai falar dela. Ela vai falar muito sobre a prática que ela desempenha com tarô. Mas vou começar apresentando com o material que ela mandou, então imaginem que é ela falando, tá? Não eu. Seguinte, Mariana Amaral é tarotista e criadora do perfil El Tarô de Mariana, pelo qual compartilha não só informações relacionadas ao seu serviço como oraculista, mas reflexões sobre a importância do autocuidado e do autoconhecimento em seu sentido mais profundo, vinculando-os à necessidade de resgatar pequenas práticas de conexão com a natureza e com o corpo, principalmente através dos ciclos lunares e o yoga. Atualmente, oferece consultas de tarô online com o apoio da astrologia para ajudar a direcionar e aconselhar processos de transformação pessoal ou para encontrar saídas criativas para situações de conflito interno. Além do estudo autodidata relacionado ao mundo do tarô e da astrologia, formou-se na Escola Mariló Casals com Maria del Mar, maravilhosa, né, em Barcelona, e fez cursos com Júlio Soares, Guilherme de Carli e Kelma Maziero, oi, entre outras referências do mundo oracular no Brasil e no mundo. Formada em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, é uma profissional improvável. Além de trabalhar com o tarô, é cantora, produtora e agente de igualdade de gênero, um trabalho desenvolvido durante 8 anos, que começou depois de um mestrado em feminismos realizado na Universidade de Barcelona, Espanha, país onde reside desde 2010. O tarô e a prática oracular sempre estiveram presentes em sua vida, mas de maneira muito sutil, como uma curiosidade que foi tomando forma só na vida adulta, aflorou em ofício em 2017 e desde então não parou mais de crescer. Muito bem, depois dessa apresentação, né? Sim, babado, maravilhosa. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, Kelma, obrigada. Nossa, escutar a biografia que a gente escreve da gente mesmo, né, dá uma responsabilidade. Você fala, gente do céu, eu falei isso de mim mesma, né? Que legal. Obrigada, Kelma, pelo convite. É um prazerzaço estar aqui. Um prazerzão e uma honra. Uma honra, muito bom. Honra minha, prazer o meu. Muito legal começar com Querida. você. E é o que eu estava falando, né? Antes da gente começar aqui, para o pessoal saber, é o que eu estava falando para Mariana. Foi graças a uma questão que ela me enviou, a uma coisa que ela me escreveu na DM do Instagram, que surgiu essa ideia de fazer essa temporada com gente que eu considero muito bacana e que eu acho que merecem ser ouvidas, né? Porque a gente acaba ficando muito fechadinho em alguns nichos, em alguns nomes, em algumas, né, em alguns lugares, e puxa vida, tem gente muito boa e que tem muita coisa boa para falar. Tenho certeza que você, Mariana, hoje vai falar muita coisa importante para a gente aqui, para a gente pensar, refletir. E eu já vou falar para vocês que o tema é consultas difíceis. Então, a gente já vai começar com o tema casca, porque essa é a nossa cara mesmo.
né? A gente gosta. E a gente gosta de encrenca. E vamos, eu já vou começar te perguntando, Mariana, tem diferença entre uma consulta difícil e um consulente difícil? Olha só, né? Eu acho que as duas coisas se misturam, né? Eu acho que quando a gente começa com, e depois a gente pode definir isso melhor, né? Mas ter um consulente difícil já traz uma consulta difícil de alguma maneira, né? E aí o ter uma consulta difícil não necessariamente leva, né? Ou está condicionado a um consulente difícil, né? Na minha experiência, uma pessoa que está pouco disponível para aquilo que a trouxe, na realidade, a uma sessão de tarô, já dificulta e complica muito a coisa, né? E aí tem, acho Sim, que todo mundo, todo profissional tem aí os seus perfis de consulente difícil, né? E eu acho que a gente, e você principalmente, Kelma, faz um trabalho incrível no sentido de educar. Não porque a gente quer moldar os consulentes de que eles têm que ser de uma determinada maneira, acho que a gente já está cansado de tanto tem que ser, né? Mas é sim, importante a gente ter uma clareza sobre para que a gente busca uma sessão de tarô, os limites, né, dessa consulta, da informação que pode ser trazida nesse caso, né? E que as pessoas assumam alguma responsabilidade nesse processo, né? Então, assim, para mim, de alguns estereótipos que eu tenho de consulente difícil, né? Acho que aquela pessoa que é muito refratária à informação e à prática que vai ser realizada naquela consulta já traz um desafio aí, né? sim, Então, isso vem desde a falta de informação, né, sobre o que é uma prática oracular, vem também, às vezes, de um nervosismo, porque a pessoa entrega para a gente um poder que, na verdade, a gente não tem, né? Que eu insisto muito nas minhas redes, da pessoa acreditar que a gente tem mais informação sobre a vida dela do que ela mesma. Não existe isso, não existe isso, né? perfeito. Então a pessoa entrega para a gente e fica na defensiva, né? Uma coisa esquisita às vezes que acontece, né? E tem esse perfil mais refratário, como eu dizia, que é uma pessoa que ela na verdade não está aberta para assumir responsabilidade sobre a situação a qual a trouxe para a sessão de tarô, né? Sim, Que é aquela pessoa que não quer escutar, ou que a informação que você tem para dar, e quando a gente conversou naquele momento, eu estava atravessando justamente um conflito depois de uma sessão desse tipo, né? A pessoa está pedindo uma outra informação que não é aquela que você está disponível para entregar, porque o oráculo tem limites dentro da minha prática profissional, né? Eu tenho algumas muito claras, algumas questões muito claras, e refratária no sentido de que o que eu estou entregando não serve, não quero isso, né? Então, assim, você fala, então, assim, fica muito complicado, né? Nesse sentido. Então, acho que a educação é um primeiro passo, né, para as pessoas saberem para que buscar uma consulta de tarô dentro desse marco que a gente trabalha mais de direcionamento, né, de clarear questões e tudo mais. Quando a gente já entra numa questão de uma consulta difícil, estrito senso, né, para mim, aí uhum. são temas cabeludos, né? Por exemplo, né, e aí já entra um pouco nos exemplos, né, é que eu tenho um que é muito marcante para mim, que foi era uma disputa legal, né? Mas Hum, assim, tribunais de alta, né, tribunais complicadíssimos, uma disputa super difícil envolvendo um montão de gente, guarda de crianças, né? Nem sei se em português se fala guarda, acho que sim, né? A tutela de crianças no sim, meio sim, da demanda legal. Então, assim, tinha uma parte, e aí, na verdade, eu começo a colocar umas pinceladas do tema que você está discutindo essa semana no teu perfil, né? Que é a questão do contexto, sim, que a consulta tinha uma questão contextual na consulta que eu não tinha a habilidade e conhecimento suficiente para poder ajudar a pessoa, porque eu não entendo da dinâmica legal né? Então, assim, talvez e aprendi também nessa experiência, né? Que talvez derivar essa pessoa para um profissional que tenha mais conhecimento legal mesmo, assim, porque chega uma hora que você não tem muito como a pessoa te entrega tanta informação do que ela sabe e do que ela quer saber que você fala, meu, eu não, e meu limite é esse, eu consigo chegar até esse tipo de dado, né? E esse tipo que no final das contas, muitas vezes, dentro da humildade que a gente também tem que ter dentro dos nossos limites, é a gente derivar para um profissional qualificado dentro da, é,
como fala, um advogado, um outro advogado, sei lá, uma pessoa que entenda dessa dinâmica. E talvez, inclusive, o tarô não fosse a melhor coisa que ela pudesse buscar naquele momento, né? Vem Sim, num lugar de desesperação, né? De um desespero sim, que, já terminando esse primeiro raciocínio, alimenta uma pessoa consultante, um consulente difícil. A ansiedade, o desespero não ajuda, não ajuda, né? Porque sim. a pessoa está querendo um milagre muitas vezes, né? Então aí fica difícil, fica difícil. E é difícil até você conseguir delimitar não só o que você consegue e não consegue fazer ali, né, diante da situação, mas conseguir limitar até onde você vai se obrigar a fazer a coisa. Porque Exatamente. em tempos de redes sociais, né, que a gente também estava falando, você estava mencionando, né, o Uhum. imediatismo, a demanda é tão alta que às vezes a pessoa exige da gente coisas, espera que a gente vá fazer mágica ali e é Uhum, uhum. absolutamente impossível, porque, É impossível. né, somos seres humanos como quem a gente atende é feito do mesmo material que a gente. Exatamente. Então, a gente tem um conhecimento Exatamente. técnico limitado às vezes Uhum, e realmente é muito complicado lidar com isso. uhum, uhum. Na sua prática, você tem aqueles casos emblemáticos, assim, aqueles casos que você fala, misericórdia, foi difícil. Ah, esse é um deles, né? Esse é um clássico. Na minha história, eu sempre me remeto a ele. Mudou a minha prática oracular depois disso. Oracular não tanto, mas mudou a minha prática profissional, né? Depois desse caso, eu comecei a pedir muito mais informação sobre o porquê a pessoa estava vindo para a sessão depois desse evento, né? Porque foi realmente, era muito trash, assim, o que estava rolando, entendeu? E aí, naquele momento, eu não sei, né, a gente se arma, né, de uma série de ferramentas pessoais, inclusive, e emocionais, para poder atender, né, e essa Sim, parte ninguém... As pessoas acham que a gente faz só um paranauê, né? Tem sim, que é quem tenha os seus automático, né? paranauês, né? Mas que tem um trabalho, uma dedicação, uma entrega, inclusive emocional da nossa parte, que a gente tem que regular. Eu fiquei Perfeito. mal depois dessa sessão, né? Porque era uma trecheira tão grande. E não é assim, fiquei mal porque energética também, mas é porque tinha muita gente envolvida na situação e era tudo muito delicado. Então, assim, eu Sim. comecei depois disso a pedir mais informação, né? Uhum. Sobre o contexto para eu poder saber o meu limite e não passar por essa saia justa, porque realmente, né, eu não tinha como ajudar essa pessoa, essa que é a verdade, né? A gente tem que trabalhar como profissional desde essa honestidade, inclusive, eu acho, né? Porque senão a gente fica jogando só a responsabilidade na pessoa consultante, né? Então, se a gente também não conhece o nosso limite, não fica difícil. Como é que delimita isso daí, né? E um outro caso, assim, foi que depois desse evento eu publiquei um vídeo falando sobre encontrar companheiro ou companheira, né? Que foi uma sessão também bem complicada, que a pessoa, acho que foi depois dessa sessão, inclusive, que a gente conversou, que a pessoa queria o milagre, assim, queria saber se o ex ia voltar, mas assim, e aí por isso que eu dizia no começo, né, que uma consulta difícil, um consulente difícil acaba virando sinônimos às vezes, né? A pessoa, ela está desesperada, na verdade. Ela está Sim, desesperada. Então, claro, por mais que eu tenha 20 anos de análise, que é o que eu tenho na minha experiência, eu não sou terapeuta. Eu não estou para acolher a pessoa numa crise emocional, né? Então, essa foi outra sessão também que mudou um pouco a minha prática profissional, principalmente no pós-consulta, porque aí a coisa começou né, a pessoa começa a entrar em contato com você buscando um apoio emocional que a gente pode ser que tenha alguns profissionais que eu não tenho e não quero ter, porque eu não sou terapeuta, né? sim, Minha abordagem pode ser muito desde o trabalho interno, mas se eu pudesse escolher, e eu comunico isso para as pessoas consultantes, é, eu prefiro consulentes que estão serenos. E não quer dizer que eles não estejam passando por momentos difíceis, mas na hora da consulta e a pergunta, a formulação da pergunta, eu prefiro que a pessoa faça num lugar de serenidade, não num lugar de desespero, porque senão o negócio
vira uma bola de neve e a gente acaba, né? Onde é que fica o limite, né? Muito difícil às É vezes. muito difícil. E isso tudo que você está falando é bom porque abre para a gente ir pensando coisas que a gente pode fazer para trabalhar isso. Não que a gente Uhum. vá conseguir impedir 100% de Não, acontecer uma caca em algum momento, porque a caca, claro, inclusive, nos ensina. Se não fosse a caca, sim, a gente não não estaria estaria aqui aqui. conversando, exato. Então, faz parte. Mas Uhum, é isso, né? A pessoa vir serena frente uhum, ao oráculo. E daí a gente já começa a pensar em por que será que a gente insiste em agendar com antecedência? Esse é um né? dos pontos, agenda com Esse é um dos antecedência, pontos. né? Se você agendar com antecedência, você vai ter um tempinho maior para pensar a respeito disso, analisar o que que você quer de fato perguntar. Às vezes a gente consegue até desmembrar perguntas, porque às vezes a pessoa vem com uma Uhum, única pergunta, né? Ela procura, eu uhum, vejo muito colega fazendo isso, Mariana. Uma perguntinha X reais, isso aqui no Brasil. E a pessoa vem com uma pergunta que é uma pergunta, uma bomba. Aquela pergunta demanda 50 minutos de jogo, né? E você fala, como é que eu vou uhum. resolver isso aqui? É uma pergunta, mas ela envolve 30 outras perguntinhas dentro que a gente vai ter que desmembrar. Essa consulta fica longa e a pessoa já acha que a gente está querendo capitalizar, enfim. Então, né, são Exatamente. coisas que a gente precisa pensar de fato, porque tem que ter o agendamento, é importante a Uhum. serenidade para conseguir escutar, é importante humildade para dar conta de ser aconselhado, Opa, né? é, Enfim, essas coisas todas que você está trazendo ajudam a gente a pensar em formas de ter um atendimento mais funcional, mais saudável até. exatamente, exatamente. Porque uma parte da consulta, às vezes, eu acho que, né, se a pessoa vem para entender melhor uma coisa que ela está dentro, né, está gerando conflito, ela vem talvez para saber coisas que não é muito legal de saber. É o que eu digo, uma parte do objetivo de uma consulta é você entender qual é a sua responsabilidade na situação que você está vivendo. E tem gente que não quer saber essa parte, Sim. né? Então, a serenidade nesse lugar, e tudo isso, claro, mas como é que a gente faz, né? É aí que fica a dificuldade, né, Kelma? A gente pode encontrar algumas ferramentinhas. Eu tenho, sei É lá, isso que eu pensei ia em te duas perguntar, como é que você rápidas, né? faz? Então, aí tem algumas coisas que eu não faço. Olha que Tá, louco, né? A gente começa separando coisas que a gente não faz. perfeito. E eu reduzi um pouco a minha comunicação nesse sentido, porque começou a ficar densa a minha página web, por exemplo, porque o texto das condições de serviço começou a virar um tratado, né? Então, eu comecei a enxugar tudo isso e comecei a decidir isso mais nos bastidores, né? Tá, Uma coisa é, por exemplo, não marco consulta no mesmo dia. tá. Então, por mais que eu peça antecedência, eu não marco consulta no mesmo dia, porque a probabilidade dessa pessoa estar ansiosa nesse dia é enorme. E acontece de eu dar um horário para a semana seguinte, a pessoa acaba cancelando, porque já atravessou aquela ansiedade. Então, Nossa, isso é essa um, parte dá um outro episódio, né? A pessoa que agenda ocupa o lugar da outra. Bom, mas enfim, siga. Dá um outro né? episódio. Mas é uma técnica que eu uso para não cair roubada, entendeu? Sim, Ou para não trazer, não colocar a pessoa consultante numa roubada. perfeito. Outra coisa, eu não faço leitura solta. Não faço uma perguntinha, uma resposta da real. Não faço. Nem Tá. R$ 50, nem R$ 100. Não faço, porque voltando ao tema da semana, que você está trabalhando essa semana, e que quando as pessoas forem escutar esse episódio, talvez tenha semana passada, mas está tudo lá no perfil da Kelma para vocês olharem. Eu não faço consulta solta, porque o contexto é o contexto. E tudo bem, você pode pensar, eu faço uma leitura solta, você me grava um áudio ou a gente conversa sobre o tema, tal, não sei o que, eu faço uma leitura, eu não trabalho assim. A minha sessão base, ela tem uma sessão que é meio que, entre muitas aspas, eu vou até substituir a palavra para a gente não virar um outro episódio, mas eu faço meio que eu olho para ter um panorama da situação, né? A palavra que me vinha na cabeça é diagnóstico, mas não é uma boa palavra. Para Certo. ter o panorama da situação, eu faço, né, uma análise inicial, e depois eu vou para uma pergunta concreta na sessão. A pessoa tem que escolher, ela tem que acotar a questão, ela tem que, né, enxugar um pouco. Ela tem que fazer esse Perfeito. exercício prévio de escolher,
Até porque nessa primeira sessão base, nessa primeira leitura, esse primeiro jogo, já tem um monte de informação, né? Se a pessoa vem tranquila, ela já resolve um monte de quebra-cabeça, fala, ah, entendi, estou vendo agora que meu problema no trabalho está relacionado com uma questão de, sei lá, né? E aí a gente vai para uma pergunta específica dentro desse jogo, né? Entendi. Dessa sessão. Então são essas algumas coisinhas, por exemplo, que eu não faço. E a questão, por exemplo, do acompanhamento depois, né? É, eu comecei a antes eu deixava aberto uma semana para a pessoa trazer perguntas, né, sobre a questão. Depois, inclusive, desse evento, principalmente, e algumas outras vezes que se repetiram, né, que a pessoa não percebia qual era o limite entre o que acontecia na consulta, o que está acontecendo na vida dela, e que eu não sou amiga dela. Eu não sou, né? Eu não estou para acompanhar no desabafo e falo isso muito amorosamente, muito amorosamente. Sim, olha aí, mais um limite fundamental, hein, Eu gente? não ajudo me comportando como se eu fosse sua amiga nessa situação. Eu não estou para acomodar, né? Eu te entreguei uma informação e muitas vezes, eu tenho certeza que você também, Kelma, a gente entrega algumas ferramentas para a pessoa poder buscar outros caminhos, né, de para resolver o conflito. Ninguém aqui, a gente não entrega a informação, fecha a porta, apaga a luz. A gente, né, tem Claro, um arredondamento no final amoroso que esse limite do depois da consulta, na minha prática, eu comecei a demilitar muito estritamente. Não tem mais essa semana, pelo menos na minha divulgação do meu trabalho, não aparece mais essa semana como uma semana de perguntas, né? E eu defino isso dependendo da sessão, na sessão, principalmente quando são perguntas muito objetivas, sei lá, Mariana, abri um negócio, eu estou começando a fechar a tramitação do registro do negócio, eu queria saber como é que vai se desenvolver essa situação. Aí é uma coisa muito concreta, muito pontual, que aí depois de uma semana, ai, lembrei. Sabe aquela hora que você falou, Mariana, não sei o que, eu acho que é isso. Você confirma que era disso que a gente estava falando, eu volto para a leitura, dou uma perfeito. olhadinha e respondo, entendeu? Mas se não eu avalio na hora esse pós, né? Porque eu acho que é outro limite também que, repito, pensando no consulente e pensando na nossa saúde mental, né? Nos Perfeito. limites do que a gente pode entregar. É honestidade para mim isso, né? Sim. Sim, e tem muito disso. Eu falei, acho, em outros episódios, porque eu não sei, né? A gente fala tanto no Instagram, podcast, enfim, não lembro, mas eu acho que eu já falei isso em algum episódio, usando o Viktor Frankl, inclusive, que é o autor que eu adoro, sobre a unicidade e a irrepetibilidade do ser humano. Às vezes não dá para a gente ter o mesmo manual para todas as pessoas, não é uma pessoa Uhum. melhor que outra, né? Mas tem aquela, Exatamente. não é? Não tem muito como. Tem aquela demanda que é a pessoa que já vem consciente do que quer, como você colocou. Tenho perguntas objetivas ou tô ciente disso. De repente esqueci alguma Uhum. coisa, te pergunto depois. Ou na hora de Uhum. fechar, ou pera, desculpa, tinha esquecido. Você acha que como é que tá aí para eu de repente tentar novas possibilidades no trabalho? E você, pá, olha ali rapidinho e fala, não, tudo Uhum. ok, ou espera mais um Uhum. pouquinho. Isso é diferente de alguém que está buscando uma ferramenta para usar como muleta frente aos problemas da vida, porque o tarólogo pode sim virar uma muleta, a Justo. pessoa pode ficar dependente e não fazer mais absolutamente nada sem jogar tarô. E se a gente não Nossa tiver essa Senhora. noção de observar o cliente e colocar esse limite conforme o momento da pessoa, e Uhum. óbvio que isso não é uma coisa fechada. É possível você ter um consulente que vem hoje absolutamente confuso e daqui a um ano a pessoa desenrolou tudo e tá tudo certo e você já vai mudar o modus operandi ali para aquela realidade que ela está vivendo naquele Com momento, certeza. né? Com certeza. Mas é perfeito isso que você traz, porque é orgânico, é um trabalho artesanal, basicamente. E é Nada muito ciente. louco, porque tem uma coisa assim, aqui na Espanha, Kelma, tem um programa de televisão, e aliás, abro parênteses para agradecer em português a Maria del Mar, porque ela fez, ao longo dos últimos 20 anos, um trabalho de resgate do profissional oraculista que não é brincadeira.
E é ela um fez babado, isso. essa mulher. Ela Ela é é um babado. Ela maravilhosa. é um babado. E ela fez este trabalho num país em que, durante a madrugada inteira, nem sei se no Brasil tem isso, eu acho que não, ou pelo menos eu não tenho nenhum registro disso. A madrugada inteira na televisão, aqui na Espanha, fica em diversos canais diferentes um tarólogo jogando por telefone, atendendo por telefone durante meia hora, né? E fazendo o jogo, assim, não estou julgando, realmente não estou julgando, mas é que existe uma referência aqui de um tipo de prática oracular um pouco descartável, no meu ponto de vista, muito imediatista nessa coisa que você estava falando agora da muleta, né? Então você liga, né? Alguns, se você dependendo do quanto você pagar, você sai na televisão, o áudio do que você está dizendo, a pessoa joga ali Ao rapidinho para você, vivo, responde ao vivo. Bom, ao vivo são gravações, mas é ao vivo, né? na TV. Na TV, Misericórdia, eu né? também não tenho registro aqui, tinha no tempo do Walter Mercado, mas hoje em dia eu não sei, Mariana, como é que funciona isso, mas como é isso? Então é contra isso, entre aspas, né, que a Maria del Mar teve que batalhar no sentido de resgatar a profissão, porque não é isso que a gente faz, na verdade, né? Não é uma coisa que você pode telefonar, e tem, né? Acho que no Brasil deve ter, não sei. Eu comecei, inclusive, a minha prática oracular, eu comecei já na Espanha, né? Então, eu sempre tive esses. Quando eu comecei, eu olhava e falava assim, gente do céu, vou ter que carpir esse mato todo, né? E aí Sim, aí eu olhei e falei, nossa, existe uma pessoa que se chama Maria del Mar, tal, não sei o quê. Fui procurar, porque era uma pessoa que já falava naquela época dessa coisa de profissionalizar, né, o ofício, né, e começou a fazer os congressos internacionais e tudo sim, mais, sim. Ela é um pouco nesse, maravilhosa. ela é maravilhosa. Então, essa é a referência que tem aqui. Né? Então, às vezes é bem difícil a gente explicar, e agora já tem um montão de perfis no Instagram, por exemplo, de profissionais maravilhosos, né? Gente que trabalha desde um lugar super ético, e já nem se fala tanto nesse estereótipo que tem, né, da televisão aqui na Espanha, mas é que é isso, no imaginário, o que eu faço é isso, né? Sim, sim. Então, é complicado. Essa coisa da muleta é bem difícil. E aí mudou muito quando eu comecei a atender gente brasileira, porque as minhas primeiras consultas eram todos espanhóis, espanholas. Quando começou a chegar os brasileiros, eu mando um formulário, né? Primeiro, que a pessoa que faz parte também desse processo de se aproximar e ver o que é que vem, né? Sim, é um Na filtro, consulta, né? um filtrinho, é. Eu mando um formulário e faço a pergunta se a pessoa já consultou o tarô alguma vez, né? E os espanhóis e espanholas que escreviam, que preenchiam esse formulário já com o horário marcado, normalmente 90%, 99% das vezes não tinha consultado nunca o tarô. Quando começam a chegar os brasileiros, todas já tinham consultado tarô alguma vez. E aí Certo. começou a ficar. É uma delícia atender brasileiro, gente. Porque é um tipo de linguagem muito próxima da cultura, né? Essa coisa assim, minha mãe sempre ia lá naquela moça que jogava para ela, né? E aqui não tem tanto isso, né? Aqui é meio, dependendo do círculo por onde você se move, né? Tem as tradições outras, né? As culturas gitanas, tem um monte de outras coisas, mas é, é mais raro, né? Pelo menos as pessoas que chegam, elas chegam muito temerosas, não sabendo muito bem o que vai acontecer. Então, às vezes também, eu acho que estamos, ou eu pelo menos acontece às vezes que vem casos de muito desespero nesse sentido. Tipo, eu vou Entendi. consultar o tarô porque é a última coisa que eu tenho na mão, né? Aí é dureza, né? Aí a consulta fica E como eu tenho difícil. vergonha de ligar na televisão e pedir para te jogar para mim, O que eu faz vou dessa falar com a Mariana. pessoa, exato, mas assim, o que faz dessa pessoa é uma pessoa que tem já algum critério, né? Porque, assim, Exato. ligar na televisão para falar o seu caso ali ao vivo já é Ai, dá realmente um muita estágio de tristeza, Kelma, desespero. É, sinceramente. Dá é. muita tristeza, E é o que muita você falou, tristeza. sem julgamento, mas Não, não, para nada, não é para a mesmo. gente que olha aqui, né, de quem faz, né, de quem executa esse serviço, uma das coisas que a gente mais prioriza é o sigilo e a privacidade. Então, essa espetacularização extrema da Uhum, dor, que na verdade uhum. só está gerando, aí sim, está fazendo a máquina capitalista girar a todo vapor
As pessoas estão Nossa se Senhora. alimentando da dor, né? Uhum, Ali é uhum, difícil, porque quem está atendendo também tem ali um tempo, tem ali uma performance específica para oferecer frente, né, de frente para as câmeras, quer dizer, fica. uhum. Gente, é uma coisa É muito, bizarro. é uma coisa muito derivada, muito caricata. Exatamente, porque todo mundo tem aquela figura do guruzão. Não, não, né? De novo, não julgando, gente, pelo amor de Deus, mas porque assim, Exato, não, nem vamos aquela coisa, entrar nessa. e é nesse sentido que eu insisto tanto nas redes, da coisa que eu sempre, sempre, sempre falo, você é a pessoa que mais sabe da sua vida. Você, né, Perfeito. o que você pode fazer é buscar profissionais que te ajudem a organizar a informação que você sabe de você. Não entrega, porque fica essa coisa de que essas pessoas que detêm o código do tarô e que lê, não sei o quê, começa a falar de umas coisas que pode ser tudo verdade, pode ter Sim. profissionais que falam, não me interessa, mas fica essa coisa de que detém uma informação que você não sabe muito bem de você. Não, é mentira isso. É É mentira mentira. e é perigoso, né, Mariana? É. Porque você induz a uma impotência. Uhum, Você, você torna o outro um impotente dentro da própria vida, né? Porque se ele não uhum. sabe coisas que você sabe a respeito dele, então ele não tem a menor Apaga a luz e bate a potência. porta. É. Exato. Como é que eu vou lidar com a situação se eu não sei o que a outra pessoa sabe sobre mim? Isso gera dependência, Uhum, impotência, isso gera uma frustração, uma insegurança absurda. Quer dizer, aí é que tá até onde a gente vai enquanto oraculista, até onde a gente uhum, vai nessa demonstração de capacidade e de performance, né, nas uhum, redes, enfim, onde quer que a gente divulgue, até onde a gente vai com isso, até onde isso é possível para uhum. manter um contato saudável, uma interação saudável com Exatamente. o outro, para que esse outro se mantenha espontâneo e potente, né? Uhum, uhum, É um uhum. negócio complicado, mas É aí você estava complicado. falando da Espanha, né? Aí Uhum. essa era uma das questões que eu queria te perguntar. Como é ser oraculista em Barcelona? Como é ser uma oraculista brasileira, morando fora e trabalhando com isso fora do Brasil? Como é que é? Então, o que eu falava antes, eu não tenho referência de como é fazer no Brasil, né? Eu só tenho a Tá, referência de como é fazer aqui, né? tá. E, e no começo tinha muito essa, as pessoas meio que não entendiam muito bem o que é que eu fazia, sabe? Tinha uma coisa meio. Por isso que eu estava descrevendo todo esse imaginário, né? As Sim, pessoas falam, nossa, da mas televisão, sim. você joga não sei o quê e tal. E aí, também assim, o uso da internet aqui é um pouquinho diferente do Brasil, né? Agora já está homogeneizando, porque tudo é exponencialmente, cada vez mais rápido, Sim. vai se transformando, mas até meses atrás não existia nas redes sociais ainda essa coisa de uma oferta constante de serviços, né? Até, sei lá, 6 meses atrás eu entrava ainda no Instagram, por exemplo, e eu via amigas postando a foto do fim de semana. Hoje em dia você já não vê mais isso, né? Você só vê Não. todo mundo oferecendo as coisas e oferecendo as coisas e tal. Mas naquela época, quando eu comecei o perfil, e foi durante a pandemia que ele começou a ganhar mais corpo, né? Foi quando as pessoas entenderam que eu usava o oráculo como uma ferramenta mesmo de aconselhamento, direcionamento e tudo mais, né? E até então, quando as pessoas que chegavam, elas vinham meio com essa coisa de que eu tinha alguma habilidade de entregar uma coisa milagrosa, né? Do tipo, vou fazer uma sessão de tarô e amanhã eu vou acordar uma nova mulher, né? Minha vida É, resolvida. isso era o que acontecia antes, né? Eu acho que através da construção do tarô, o meu trabalho começou a mudar de forma. Você começa, né, a entender também como é que funciona o algoritmo, você começa a ir direcionar mais cirurgicamente para quem que você quer oferecer esse serviço, né? E nos últimos 6 meses o negócio tem funcionado bastante bem, porque também acho que na Espanha tem mudado o consumo nas redes sociais, né? Das pessoas começarem a usar também as redes sociais como usando, né, olhando perfis que inspiram de alguma maneira, né? No sentido de encontrar outras experiências diferentes, né, que antes não tinha tanto acesso, ou não aparecia tanto, ou enquanto ao tarô concretamente só tinha o que aparecia na televisão, né, ou você tinha que ir fazer um curso, né, ou você tinha
Então, assim, mais ainda, né, quando você olha, porque começam a aparecer, né, pelo assunto que a gente trabalha nas redes, começa a aparecer ofertas de cursos, ainda aparecem uns cursos, assim, umas formações que você fala, Jesus, apaga a luz, É, né? Umas sim. coisas de aprende a canalizar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pode ser tudo sério, pelo amor de Deus, Jesus me proteja de eu estar criticando o trabalho das pessoas, mas é que você não sente que tenha muito lastro ali, né? Sim, Então, e sim. acho que isso acontece no Brasil também, não acho que seja exclusivo daqui, Não, eu só acontece acho super que, aqui. né, eu acho que a diferença grande, pelo menos na experiência em consulta, é que as pessoas do Brasil têm um certo respeito, um pouco diferente com essas questões, Sei. sabe? Você fala, não sei, você fala de espiritualidade, a pessoa se conecta com coisas que aqui é um pouco mais, não sei, é tudo muito mental aqui, é muito calculado, Sei. muito, né? Tem de tudo, evidentemente, mas na minha prática essa que é a sensação diferente que eu sinto, né? Que é o que eu dizia antes, né? Tem essa coisa do formulário, todo mundo já foi numa tarotista, todo mundo já, né, já jogou as cartas. Não Sim, é uma novidade quando você fala em português sobre isso, né? Na Espanha já é uma coisa. Eu tenho que explicar bastante o que eu faço aqui, viu? Porque as pessoas não terminam de sim. entender. Mas ultimamente está sendo mais fácil, assim, Tá tá rolando mudando bem, isso. assim. É, tá mudando e a Maria Del Mar de novo fazendo um papel maravilhoso nesse resgate da. Maria del Mar é, assim, gente, para quem não conhece, é uma taróloga catalã, também está em Barcelona. Uhum, É, eu a uhum, conheci o ano passado, que ela esteve aqui em São Paulo. É uma pessoa fundamental para a gente aprender e uhum, estudar, para quem quer seguir uhum, carreira. É uma uhum. figura fundamental, assim, ela numa masterclass que ela deu, que foi um dia inteiro de aula, ela vira a cabeça do avesso de todo mundo, assim, né? Ela é a força da natureza, É, capricorniana, retada, arretadíssima, ela é. vira a cabeça de todo mundo, fala, não, você não precisa, porque no Brasil a gente tem um monte de regra, né? Assim, se você usa Marcélia, você não pode usar o Waite Smith, se você usa ou não sei o quê, boa com isso tudo. Ela falou, eu jogo com Uhum. os dois ao mesmo tempo, quer ver como funciona? E pá, pá, pá. Olha, Faz fala, mesmo, é incrível, gente. gente, assim, né? Imagina o quanto seja pesado, puxado para ela, estando nessa realidade espanhola, que é uma realidade mais conservadora em certa medida. Quando eu tive na Espanha, eu senti esse, faz tempo, né? Mas eu Mas é senti esse louco que conservadorismo. tem esse conservadorismo, mas é que tem uma mística muito forte. É Pensa que teve um muito. monte de bruxa queimada aqui, entendeu? Mas aí Então, é que assim, tá. Essas coisas eu acho que fica andam esse juntas, paradoxo. Mariana. Mas É uma eu coisa, acho que é andam um junto. conservadorismo de uma repressão, né? Tá Exato. reprimidíssimo, né? Então fica essa coisa assim, você fala, mas já te joga no lugar da bruxa, você foi queimada. E você fala, não, Isso. gente, tem um lugar mais ou menos aqui, Tem tem um um meio meio de termo. caminho que não precisa ser isso, e é exatamente isso. Onde você tem mais conservadorismo e mais repressão, por um outro lado, também você vai ter a mística muito mais forte, né? Uhum, Muito uhum, mais forte. E, uhum, de fato, quando eu tive aí, eu senti até esse delay da internet, que os caras são uhum. muito mais Lentos, é tranquilos em muito mais lento aqui. relação, né? Uhum. Aqui o povo já tá com a cara colada na tela, já parece Black Mirror. Ai, meu E Deus. já é assim, é um negócio impressionante. E eu percebo que assim, na Europa isso é um pouquinho, os caras são um pouquinho mais cuidadosos nesse sentido, né? É, mas já faz alguns meses que já está vindo esse modelo brasileiro já está começando a crescer bastante aqui, bastante. Tem E mudado eu muito acho que é rápido tudo tudo. derivado dos Estados Unidos, você quer saber? Acho que todo mundo faz um cosplay de norte-americano, assim, em algum momento da vida, né? Em algum. Eu acho também que as pessoas estão um pouco cansadas de alguns sistemas, né, Sim, de certas estruturas e estão começando também a vender coisas que, né, abrir o próprio negócio. Acho que bom, estamos passando por uma transformação grande, né, gigante. coletivamente falando, gigante, e faz tudo parte do mesmo processo, né, eu acho. Fato, fato. E nessa história Enfim. toda, aí, né, a gente já encaminhando para o final, ainda que assim, eu tenha vontade, já pensei em mais umas 20 perguntas, mas enfim, aqui só para encaminhando para o final,
Você trabalha como? Online, presencial? Como é que você sente esse trabalho estando fora do Brasil? Como é que você sente isso? E aí, Eu acho que... enfim. Fala, desculpa. Não, não, vai nessa, é isso. Como é que é isso para você? Então, voltando, retomando, né, já que estamos pensando também já um pouco de um fechar da coisa, a partir da experiência da dificuldade ou não, do tipo de pessoa consultante ou não, se isso vai ser difícil, mais difícil, e por quê? Principalmente porque esse contexto determina a minha entrega, para eu saber Tá, até onde eu posso ir, o formato online, virtual, eu acho, eu sinto ele mais favorável nesse sentido, porque existe um limite que ajuda a conter a consulta sim, e a pessoa consultante, né? sim. Então, já faz alguns meses que eu não faço sessões presenciais, Tá. né? Antes eu tinha subido bastante a tarifa para que quando fosse presencial tivesse alguma, né, um ponto de apoio aí que justificasse o encontro, né? Uhum. Não acho em absoluto que faz alguma diferença no que é a expressão oracular, né? E a informação que possa se derivar disso, de ser presencial ou virtual. Eu tenho certeza absoluta que não tem diferença, Ah, mesmo, né? não, não tem, também acho que não. Eu acho que tem outras diferenças, sim, né? No sentido do afeto, né? Do encontro, mas isso eu decidi não oferecer esse serviço, pelo menos por enquanto, não está acontecendo, né? Tá, É, e, claro, partindo daí, e indo para o fato de que eu trabalho num idioma, o segundo maior idioma falado no mundo, sim. virtualmente eu atendo gente De em qualquer todos os lugar do mundo que fale lugares. espanhol, hispanohablantes né, luso-parlantes, né, Sim, em português e em espanhol. Então, me convém também, nesse sentido de difusão, né, a partir do idioma, trabalhar virtualmente ou insistir mais na venda virtual das minhas sessões, né. sim. E isso, né? Não sei, talvez seja uma questão que eu tenha que trabalhar no sentido de. É sempre um aprendizado, né, Kelma? Essa Sim, a coisa gente dos está mudando o limites tempo e todo. tal, né? Todo o tempo. Então, assim, numa sessão presencial, eu sinto que eu tenho mais dificuldade de delimitar algumas coisas, né? Mas é uma questão minha, né, de como é que funcionaria. Tenho pouca, comparativamente, né? Tenho muito mais prática em sessões virtuais que presenciais, né? Presenciais eu Uhum. faço para algumas pessoas, mas porque, inclusive, algumas vezes eu tive alguma dificuldade em fechar mesmo, né? A pessoa não para, A às pessoa vezes, né? não. Acontece. Exatamente. E você, mas aí quando você escolhe fazer presencial ou quando fazia presencial, onde você fazia? Tem espaço aí? Como é que funciona essa Fiz logística de aí? tudo, bem, fiz de tudo. Atendi em casa, aluguei Tá, sala, fui em café, né? Existem cafés em Barcelona que fazem sessões de tarô, né? Busquei cafés que poderia ser, mas é um ambiente que não me convém, não, né? Não tem a ver com o meu tipo de trabalho, ter outras pessoas caminhando aí e tal, não sei o quê, mas tentei, atendi em café e tal, não sei o tá. quê. Hoje em dia tem escritório, né? Se fecha tudo, faz no online e tá tudo ok, né? Hoje em Perfeito. dia, por isso que eu digo, há meses eu não faço presencial. Se eu fosse fazer, eu alugaria um espaço, né, num Sim, coworking, uma sala num coworking, que é fria, assim, né? Talvez eu coloque lá um incensinho para, né, rolar uma vibe, né? Para você ficar sim, numa sensação de acolhimento, né? Mas é uma sala fria, não é uma coisa que tem um, por mais que eu use o meu cristal de selenita, que eu coloque a minha velinha, não tem. É uma experiência mística numa determinada medida, né? Mas sim, eu não tenho pinta de bruxa. Por mais que eu entenda um montão de Wicca, e compartilhe uma série de questões que se levantam aí do ponto de vista, né, da expressão mesmo, do esotérico, da mística e tudo mais. Mas a consulta é uma consulta, gente, não é uma consulta. Eu não vou fazer nada, não tenho um guia, não recebo ninguém, não acontece nada, não preciso minha, disso, certo? sim. Não é uma Na minha experiência forma de trabalhar. necessariamente religiosa ou espiritual. Isso é Não muito é. relativo. Não é. Falamos Fato. muito sobre isso, se é a questão, porque às vezes é isso. Tem gente que está definhando por falta de cultivar a parte espiritual, e aí isso se desdobra num outro episódio. E Uhum. às vezes essa é a minha entrega, mas eu não vou te dar uma experiência
mística numa Sim, consulta. Não sim, vou, não é o meu trabalho, não faço hipnoterapia, sei lá, qualquer outra técnica que trabalhasse um contato com o inconsciente tão profundo, né? sim, sim, não atende Então, o incorporada, virtual, né? Nada não disso. faço isso, não Tá, desobsessiono ninguém, entendeu? Nada, não faço. Então, é. o virtual funciona super bem, defendo, entendeu? Acho que ajuda quem está começando, inclusive, ajuda a delimitar os espaços, né? O tempo é mais fácil de controlar no virtual, no meu caso, eu sinto isso muito claramente, né? Tem uma coisa dos limites também, que nós já estamos se estendendo, mas tem uma coisa do limite também do tempo que ajuda que uma consulta seja menos difícil. É Sim, melhor para uma pessoa, para o consulente, que a consulta tenha um tempo e se respeite este tempo, porque a pessoa exatamente. fica esgotada, as pessoas saem cansadíssimas de uma sessão sem tempo. Não aproveita, não Não tem aproveita, aproveitamento. sai cansada, sai sem entender nada, porque a conversa tem que ter um começo, meio e fim. Tem que Exato, chamar método isso, exato. Perfeito. né? E faz com que a consulta É seja mais isso. leve para todo mundo. Para É todo isso. mundo e Para todo funcional. mundo. Não, é É. perfeito, é isso. Bom, ficaria, obviamente, como eu já Ah, estava eu imaginando também. antes de começar, eu falei, não vou querer parar, eu já me conheço mais, né? Mariana, Ai, acho que que você trouxe delícia. coisas fundamentais aqui. Eu fui anotando uma série de coisas, e aí no final foi pegando na conversa e a coisa fluiu maravilhosamente bem. Acho que de tudo que você falou, cada pessoa provavelmente vai puxar uma questão mais importante. Para mim foi, ficou muito uma pergunta no fundo o tempo todo para esses consulentes, que seria: qual é o propósito de você estar vindo fazer uma consulta? Qual é o Ótimo. propósito de você me procurar neste momento, né? Então, falar sobre propósito não é só para gente, é para consulente também. Uhum. E imagina, eu super agradeço muito, muito por tudo que você trouxe, principalmente essa experiência de fora, que para a gente é fundamental. E, claro, vou pedir para você deixar seus contatos aqui, aqueles que você quer que sejam divulgados para as pessoas te encontrarem. Então, pronto, o espaço é seu. Ai, mas ó, antes de falar qualquer coisa, Kelma, eu que agradeço a oportunidade de debater. A gente tem poucos espaços para fazer isso com, né, profissionais que a gente admira, que tem muito estofo, muito lastro de experiência, né? Então, eu te dou, nossa, muitas graças, né, pela oportunidade de dividir tudo isso. Foi uma delícia também. E Muito para me bom. encontrar, então, acontece que eu, né, todo o meu formato de trabalho está em espanhol. Então, se você é brasileiro ou brasileira e quer praticar o seu espanhol, não existe melhor opção. Ou, e se você gosta de tarô e quer, além disso, praticar o seu espanhol, vai lá e me segue no El Tarot de Mariana, com A ao final, com o A no finalzinho, né? O meu nome completo, El Tarot de Mariana, que lá no Instagram tem um monte de conteúdo. Eu, enfim, publico mais ou menos 3 vezes por semana. E, e lá já é uma boa forma de me contactar. Se não, eu tenho uma página web, né, www.eltarotdemariana.com, que se vocês entrarem lá, vai ter toda a informação, e se você habilita o Google Translator no seu navegador, né, a tradução do Google Translator é uma tradução viável, né? Certo. Dá para aguentar até o site não virar bilíngue, né? Da gente poder colocar essa opção de mudar o idioma. Esses dois canais têm como me contactar, me seguir, compartilhar, dividir, perguntar, enfim, estamos aí para ajudar, inclusive, essas pessoas consulentes a saber se uma consulta de tarô é o que elas necessitam ou não, né? Contar também com a nossa opinião nesse sentido, né? E Perfeito. recentemente, inclusive, eu tive uma ótima experiência nesse sentido. A pessoa entrou em contato, perguntou: você acha que é para mim? Tá acontecendo isso, 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 isso. E a gente tem a oportunidade de ser honesta e sincera e entregar a melhor informação possível que a pessoa está precisando naquele momento. É isso. Sensacional. Sensacional. Gente, é isso. No Instagram, no El Tarot Mariana, é tarot com T no final. Ela, Com T no ela final. fala tarot com T no final com propriedade, porque ela está, afinal de contas, na Aí, dou Europa, 14 anos na Espanha. É. né? Então, o El Tarot de Mariana com T no final do tarot
Vale muito a pena seguir. É um perfil lindo, lindo, lindo no Instagram. Ai, É que fofa. chique, elegante. O site também, então sigam. Ela faz vídeos falando algumas coisas, passando algumas informações, como acontece a consulta dela, que são muito bacanas. Eu sempre olho o perfil e é muito Ai, que bacana. fofa. Então vale super a pena. Sigam, acompanhem, procurem. E olha, ela tá falando do espanhol, mas assim, dá para entender super, tá? Dá para acompanhar mesmo. E quando você falar com ela, vai ser em português, então tá tudo Claro que certo, sim. né? Não deixem de seguir, que vale muito a pena. Mariana, obrigada, obrigada, amei, adorei. Você vê? Zero edição, coisa vai que vai. Eu Eu que super agradeço, agradeço. querida. Eu também agradeço muito. Obrigada, querida, pela Muito, confiança e muito pela bom. oportunidade de dividir. Muito bom! Muito bom, e meu Deus, assim, tinha muita coisa desde que a gente conversou ano passado, até a ideia de fazer o podcast com convidados e ter você, obviamente, em primeiro lugar, porque foi com você que tudo isso aconteceu. Então, super obrigada, que seus caminhos prosperem cada vez mais, porque sua linguagem é incrível. Vale a Ai, pena. obrigada, Kelma. Obrigada de verdade. Um abraço, querida. Um beijo para você. Beijo, tchau. Esse podcast tem o intuito de conscientizar praticantes, profissionais, pessoas interessadas por tarô e não se presta ao papel de ensinar, formar ou ditar regras. Para ter uma boa consulta, procure um profissional de sua confiança e para estudar ou adquirir conhecimentos, procure cursos e propostas responsáveis.